Olá para todos, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal, Paulo César, Guia de Turismo MG, é o nome do meu canal. Eu estive pensando em procurar fazer minhas postagens com mais frequência. Estou postando bem uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez. Então tá, então é o seguinte, o motivo, o foco dessa postagem de hoje é a respeito mesmo de Vila Rica. Ah, Paulo, mas você já postou tanto sobre Vila Rica, mas a história é muito grande. Só vou colocar em uma postagem só, vai ficar muito grande a postagem. Então vou postando uns poucos, né? Vila Rica, antiga Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto. Mas antes de falar sobre Vila Rica, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já se imaginou você fazendo um passeio, você caminhando pelas ruas da antiga Vila Rica? Você já imaginou como eram os costumes? Até o modo de cumprimentar as pessoas nas ruas? Os costumes, as casas, como eles moravam? Então vamos falar sobre esse assunto hoje. É de 1693, iniciando aí, sem mais delongas, de 1693, quando foram descobertas as primeiras minas, aproximadamente 1735, por aí, houve muitos conflitos e desordem. Nada tinha sido organizado direito. E os poderosos, lutavam contra o governo de Portugal para manter o domínio sobre a região. Apesar disso, a situação foi mudando nas décadas seguintes. As casas foram sendo construídas, abriram-se ruas, estradas, cultivaram-se as terras e o gado começou a ser enviado para as minas. As regiões vizinhas começaram a se organizar com o objetivo de produzir e vender para as áreas que extraíam o ouro. De São Paulo vinham diversos tipos de alimentos, como feijão, milho e marmelada. Do Rio de Janeiro chegavam produtos importados de Portugal. Da Bahia, o gado para o abate. Do sul subiram estas mulas, utilizadas nas minas para o transporte de cargas pesadas. O que mais interessava aos mineiros era a entrada de um grande número de escravos vindos da África. Os homens mais ricos procuravam ter numerosos cativos trabalhando nas minas para poderem extrair maior quantidade de ouro. Assim, na segunda metade do século XVIII,
As vilas haviam crescido bastante. Vila Rica, por exemplo, atingiu uma população de 20.000 pessoas, que era uma quantidade considerável para 300 anos atrás. A maioria se compunha de negros e mulatos, isto é, filhos de brancos e negros. Os brancos correspondiam a uma pequena parte da população, porque o número de escravos trazidos da África era bem, cada vez maior. Aliás, isso acontecia em todo o território de Minas Gerais e deixava a minoria branca receosa de alguma revolta por parte dos escravos ou dos pobres em geral. Tente imaginar-se caminhando por Vila Rica no século XVIII. Você já conhece alguma coisa desse lugar? Mas prepare-se, suas pernas. A vila situa-se em uma área montanhosa e as ruas, além de ser desalinhadas, são um verdadeiro sobe e desce, com ladeiras e mais ladeiras. Isso acontece até hoje. Foi só na antiga Vila Rica. Inclusive já postei aqui falando sobre esse assunto. Sobre quando eu postei sobre o daqui foi capital, foi para Belo Horizonte em 1897, né? Então até hoje, nos dias de hoje é um sobe e desce, ruas íngremes, escorregadias. Tinham que ter cuidado também para não resfriar, ou melhor, não contrair o que na época chamava de refluxo. De março a setembro, o clima é bem frio, e principalmente à noite cai uma neblina gelada. De setembro a março, o frio diminui, mas em compensação, chove bastante. Você escolhe como fazer essas caminhadas imaginárias, tremendo de frio ou totalmente molhado. Pelo menos você não estará só. Subindo uma ladeira é possível ver, ou seja, imaginar escravos mal vestidos passarem carregando algumas mercadorias. Outros ali adiante trazem uma madeira no ombro. A madeira no ombro eu me refiro às liteiras. Um carregava de um lado, outro carregava de outro. Madeira no qual se prende a uma rede. Dentro dela vai sua senhora passear. Os escravos que faziam isso carregavam os senhores, as senhoras nas liteiras e caminhando pelas ruas da antiga Vila Rica. No sentido contrário, vem pelo canto um homem de pele clara e bem vestido. Ao cruzar com os carregadores, abre caminho e ele segue em frente. Ao aproximar-se da rede, tira o chapéu e dirige algumas palavras corteses às senhoras. Esse homem deve ser algum mineiro ou comerciante rico, porque suas vestimentas são costuradas. Só uma imaginação. Como era? Quero que você imagine tudo isso aí.
costuradas a ouro. Nem todos os brancos, porém, vestem vestiam tão bem. Continua a caminhada. Se quiser adotar os costumes da época, não deixe de cumprimentar o senhor das roupas de ouro e a senhora da rede, pois isso nas Minas é levado a sério. Mas só cumprimente os escravos se você não for uma pessoa de prestígio. E Vila Rica, as aparências e os comportamentos eram muito observados pelos outros. É como se você estivesse no palco de um teatro. Olhando ao redor, você encontrará casas de fachada larga, com portas e janelas de madeira. No caso dos sobrados, a parte superior é ligada à parte de baixo, com uma escada. Não pense em tijolos. Não pense em tijolos. Não havia tijolos, né? As casas eram feitas de pau a pique. Vou falar para vocês. Vou explicar. Não pense em tijolos, porque a maioria dessas casas, dessas residências, as paredes de barro, feitas com as técnicas de pau a pique. Poucas foram construídas com pedras, aqui e ali. É possível ver uma construção maior e bem mais cuidada, servindo de moradia a uma família nobre ou abrigando alguma instituição pública. Nesses casos, as janelas são numerosas. Uma ou outra igreja aparecerá no seu horizonte, ou talvez uma capela. Dentro delas, altares revestidos de ouro e belas imagens religiosas. Em uma dessas casas, passando pela porta, você estará em um corredor. Se for um sobrado, a escada deve estar no final desse corredor. Mas não suba. Entre nos cômodos de baixo. Percorra as salas e os quartos. Notou dois detalhes importantes. Que olhe para cima. Percebe como o teto é alto? É para o ar circular melhor. O ambiente interno é muito grande. Segundo detalhe, a mobília era pouca. A mobília das casas era pouca. Uma ou outra mesa, alguns bancos e cadeiras, camas e baús num canto. Você sabe o que é baús? Usavam tipo guarda-roupa para guardar as roupas, joias. Camas e baús. Num canto há oratório com imagens de santos. Uma casa imensa para tão poucos móveis. Não tão luxuosos como você pensa. A cozinha na parte dos fundos tem acesso a um quintal. Normalmente
realmente essas casas sobrados eram 2 andares e realmente existia um quintal ao fundo. É provável que o banheiro esteja do lado de fora. Subindo as escadas, vai encontrar lá em cima tudo muito parecido com o que se viu no andar de baixo. Dependendo da casa em que estiver, vai descobrir um porão onde ficavam os escravos. Úmido e extremamente frio. Com o frio que fazem em Vila Rica, até hoje, né? Ouro Preto, os escravos devem sofrer bastante, ou devem ter sofrido bastante nesse lugar. Nós temos aqui em Ouro Preto senzala. Na Casa dos Contos, aqui na cidade de Ouro Preto, nós temos esse exemplo clássico, uma senzala, que é na Casa dos Contos. Quando você vier a Ouro Preto, eu vou te levar lá. Serei seu guia. Te levarei e te mostrarei o que é realmente uma senzala. Como sofreram esses escravos dentro dessas senzalas. No trabalho, eles costumavam ficar horas com o corpo mergulhado na água. Não é à toa que a sua média de vida útil eram apenas de 10 anos. De volta à rua, podemos imaginar, será que os 20 mil habitantes da vila moram em casas como essa? Uma imaginação. Com certeza que não. Se verificar a volta, vai deparar com casebres bem mais simples e rústicas, porcos circulando pelas ruas, as galinhas ciscando livremente e a sujeira espalhada pelo chão. A Câmara estava sempre multando os que faziam essa sujeira toda. Mas ela continuava ali. Viam-se também chafarizes onde as pessoas enchiam recipientes, né? Recipientes com água. Se não fosse buscá-la ali, não teriam o que beber. Havia muitos que preferiam tomar a cachaça, e que aqui ela é facilmente encontrada, e também naquela época. Somente os escravos tomavam muita cachaça. Bem, pessoal, eu vou ficar por aqui. Não ficará muito grande. Eu agradeço imensamente pela sua atenção. Solicito que assistam, inscrevam, assistam esse vídeo até o final. Eu conto com a sua colaboração, com a sua gentileza. E lembrando, e quando eu gravei Terra de Minas, um dos vídeos que eu postei, e eu fui o protagonista dessa postagem, desse documentário, lá dentro da casa onde viveu o Tomás Antônio Gonzaga, que eu irei postar sobre mais um pouco sobre a biografia dele. Na época não tinha ainda. Depois que eu criei meu canal. E sobre Maria Doroteia Joaquina de Seixas também. A Marília de Disseu, nascida no dia 8 de dezembro de 1767. A musa inspiradora dos versos de Tomás.
aguarde que eu postarei para vocês. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo, que vai ser em breve. Não demorarei mais a postar. Eu sempre falo isso, mas é porque às vezes temos outros compromissos, às vezes as pessoas chamam para fazer viagem, fazer visita guiada na cidade de Ouro Preto, porque eu sou guia de turismo, mas eu tenho o maior prazer quando assento aqui nesse local para gravar, para fazer as minhas postagens para esse canal, para essa plataforma. Muito obrigado e até o próximo.